Saudações, alunos e alunas. Vamos aqui com essa planilha no Excel, tá? Uma videoaula que mostra aí como nós podemos determinar a qualidade de princípio ativo no determinado produto final ou produto acabado do tipo medicamento, tudo bem? Então, inicialmente nós vamos realizar os seguintes cálculos considerando a qualidade, né? Nós temos a quantidade em massa aí do princípio ativo no produto final, em cada comprimido. Nós vamos determinar, através da pesagem em laboratório, a massa total do comprimido ou cápsula. Uma vez inserido aqui os dados essenciais para o cálculo de qualidade, nós vamos determinar qual é o percentual, o teor do princípio ativo em cada cápsula, nesse caso aqui no espaço amostral igual a 4. Vamos calcular, em média, qual foi a massa de cada cápsula comprimido, a massa total. Em média, qual foi o percentual de princípio ativo em cada cápsula ou comprimido do produto acabado, produto final ou medicamento. E depois, claro, vamos calcular o desvio padrão, tudo bem? Vamos inserir aqui alguns dados já realizados na aula, né, na aula prática. A massa do primeiro comprimido, a massa total, foi de 2,83 gramas, tudo bem? Coloca-se apenas os números separados por vírgula aqui, não ponto final, tá? Senão o Excel vai reconhecer como um texto e não vai realizar nenhum tipo de cálculo. A unidade é grama, mas já está aqui descrito. Não tem que colocar a unidade de medida aqui junto ao número. Somente o número puro, separado por vírgula, quando esse for decimal. Então temos aqui o próximo 2,74. Terceiro comprimido analisado, 2,97. Quarto e último comprimido analisado, 2,98. Segundo rótulo do produto acabado, né, nós analisamos aí vitamina C. Em cada comprimido nós temos 1 grama de vitamina C, também conhecido como 1000 miligramas, não é isso? 1 grama, 1 grama, 1 grama e 1 grama. Observe que a planilha está bloqueada, tá, galera? Somente para vocês preencherem aqui as células, que é o encontro de uma coluna com uma linha, onde estão aqui em vermelho, tudo bem? Agora estamos prontos para calcular percentual do princípio ativo em cada comprimido desse aqui, desses 4 possíveis, tá? Então vamos lá, seguinte, ó. Para o cálculo do percentual, é assim. Nós vamos iniciar todo e qualquer cálculo no Excel com um sinal de igual, tudo bem? E vamos indicar os valores ou os endereços dos valores. Como assim, professor? Seguinte, por exemplo, esse primeiro valor aqui, ó, essa primeira massa do comprimido de vitamina C está na célula que é o encontro da coluna A com a linha 5. Então, está na célula A5. Assim como o primeiro valor aqui de massa de princípio ativo, que é o número 1, todos são iguais, mas esse primeiro valor aqui está na célula B, coluna B, linha 5. Então, nós vamos iniciar assim, ó, nós podemos indicar os endereços onde os valores estão, ou nós podemos, tá, usar os próprios números. Como que é esse cálculo aqui? Nós vamos pegar a massa de princípio ativo, dividir pela massa total do comprimido e multiplicar por 100. Tudo bem? Então a gente inicia o cálculo assim, ó. Esse primeiro valor ele está na célula B5, que é a massa de princípio ativo. Ou você pode digitar B5 ou pode simplesmente clicar. Quando você clica já aparece aqui, ó. Então eu vou dividir massa do princípio ativo pela massa total do comprimido que foi pesado na aula prática. Então, B5, que é a massa do princípio ativo, está no rótulo do fabricante, né? Na embalagem. Divisão aqui no Excel e em vários outros aplicativos na informática é barrinha para a direita. Barra, clico nessa. Então, estou dividindo 1 por 2,83. B5 dividido por A5. Dá um Enter. Aqui já foi configurado para apresentar o resultado em percentual já, que é essa opção aqui, essa ferramenta, ó, estilo de porcentagem, já foi calculado, já foi determinado e formatado. Vamos calcular o próximo, igual, massa de princípio ativo, barrinha, divisão, pela massa total desse comprimido em questão. E já programado com 2 casas após a vírgula. Terceiro, igual, massa, que é sempre 1, né, segundo as informações do fabricante,
barrinha para a direita, dividido pela massa total do comprimido. E último, igual massa de princípio ativo dividido barrinha para a direita pela massa total desse comprimido. Estão aí os percentuais. Agora nós podemos tirar as médias. Em média, qual foi o peso da cápsula de cada comprimido? E em média, qual foi o percentual de princípio ativo? Em média, no comprimido. Em média. Então vamos lá. Ó. Para calcularmos a média, você se posiciona na célula que você quer realizar, média de massa. Igual. A média é o seguinte, é pegar todos os valores, somar e dividir pelo total de ocorrências. Aqui eu somaria e dividiria por 4, porque são 4 amostras. Mas nesse caso do Excel, nós vamos fazer assim, ó. Igual, vamos digitar a palavra média, pode ser maiúsculo ou minúsculo, abre parênteses. Vou clicar na primeira célula, que é a A5, perdão. 2 pontos, clicar na última célula. E eu vou fechar o parênteses. O que significa isso daqui? Quer dizer que ele vai calcular a média, vai somar os 4 valores e vai dividir por 4. Essa é uma fórmula do Excel. Esses 2 pontos quer dizer até. Ele vai pegar todos os valores que estão da célula A5 até a 8. A5, A6, A7 e A8. Vai somar e vai dividir por 4. Igual. Automaticamente, com 2 casas após a vírgula aqui, em média, as cápsulas ou comprimidos de vitamina C tem um valor aí, uma massa de 2,88. Agora vamos calcular a média de percentual. Igual a palavra média, abre parênteses, clico na primeira, que é a célula C5, coluna C, linha 5, 2 pontos, clico na última célula, parênteses. Ele vai pegar todos esses dados aqui, somar e dividir por 4. Média aritmética simples. 2 pontos quer dizer até. Tudo que está entre esse intervalo aqui, ó, entre essas duas células, vai ser utilizado no cálculo. C5, C6, C7 e C8. Dá um Enter. Em média, o percentual de princípio ativo, pelo menos nessa embalagem analisada, né, de vitamina C, de ácido ascórbico, na vitamina C do produto final, em média foi de 34,76. Agora vamos calcular o desvio padrão em relação à massa e o desvio padrão em relação ao percentual de princípio ativo do medicamento, no produto final. O que é o desvio padrão? Desvio padrão é o quanto cada valor se distancia da média. É uma medida de dispersão. Desvio padrão ou variância também pode ser calculado. Nesse caso aqui, desvio padrão. Nós vamos calcular o quanto esses valores aqui se distanciam da média, a massa. E vou calcular também o desvio padrão de percentual de princípio ativo em cada comprimido. O quanto cada percentual desse aqui de princípio ativo nos comprimidos se distanciam da média de percentual foi de 34,76. Então vamos começar aqui, ó. Igual, e vamos colocar a seguinte fórmula, né? Desvio PAD. Quero calcular o desvio padrão de fato. Abre parênteses. Calcular o desvio padrão das massas. Então, você clica no primeiro, 2 pontos, clica no último, que é o intervalo de A5 até A8. Quero calcular o quanto esses dados de massa de cada comprimido se distanciam da média, uma medida de dispersão, igual. Então, cada valor desse se distancia da média 0,12 unidades. Tá? Tudo bem? Em termos de massa. Por exemplo, quando você calcula aqui, ó, média, então a massa desse primeiro aqui pode ser 2,83, mas pode ser 2,83 0,12 unidades a mais ou 0,12 unidades a menos. Vamos calcular o percentual, desvio padrão para o percentual igual, desvio, parte, abre parênteses. Olha aqui. Quantos dados de percentual se distanciaram da média de percentual de princípio ativo nos comprimidos? Clica no primeiro valor, 2 pontos, no último valor, fecha parênteses e dá um Enter. Então, os valores aqui tivemos um desvio padrão maior, tá? Em relação ao percentual. Todos os cálculos aqui realizados para vocês em relação à aula prática de análise de qualidade do teor de princípio ativo num determinado produto final, produto acabado ou medicamento. Pela atenção, obrigado. Saudações.